Neste vídeo, eu vou falar do primeiro capítulo, a escola como espaço social da esfera pública. A educação é um processo social. As pessoas se educam e são educadas cotidianamente nas suas relações interpessoais, nas ações de convivência, no trabalho, no lazer, nos diálogos produzidos nos espaços públicos e privados, e também nas interações com as informações a partir de diferentes tecnologias. A educação é um bem público e um valor comum a ser compartilhado por todos. Ela possibilita construir uma vida comum nos territórios. É um direito de todos, tendo importante papel na constituição subjetiva de cada sujeito e possibilitando a participação dos grupos sociais. É pela educação que uma sociedade assegura a coesão e a equidade social, a solidariedade e, num movimento complementar, o desenvolvimento pessoal de todos e de cada um. Os bebês e as crianças nascem em seus grupos familiares, e essa é a primeira instituição a lhes oferecer um modo de viver e de realizar tarefas do cotidiano, como comer, brincar, vestir-se, isto é, aprender, e ao estar ativamente se socializando. Vindo de diferentes experiências em espaços privados, os bebês e as crianças encontram-se na escola. O termo escola neste documento será tomado como instituição de vivências de infâncias, de interações sociais e culturais, de aprendizagens e desenvolvimento. E iniciam suas jornadas na educação infantil, ampliando e pluralizando as suas experiências humanas. Os bebês e as crianças aprendem especialmente ao estabelecer interações e ao realizar brincadeiras. Estas são situações de vida autênticas, pois não prescindem das relações e dos vínculos entre as pessoas, de contextos e de repertórios de práticas. A aprendizagem está presente na realização de todas as práticas da vida cotidiana. Levy 2015, Ullmann e Bourdieu 2013. Por este motivo, os documentos curriculares apontam apenas as possibilidades educativas. Os processos de educação e as aprendizagens são decididos nos dias a dia pelos sujeitos. Educar no Centro de Educação Infantil CI e na Escola Municipal de Educação Infantil EMEI, nos Centros Municipais de Educação Infantil CEMEI, nas Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos EMEBs, nos Centros de Educação Infantil Indígena CEII e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental EMEF, é oferecer situações e construir propostas que estejam vinculadas às necessidades autênticas dos bebês e das crianças, às suas perguntas, aos seus gostos, às suas experiências, realizando articulações e tecendo configurações
entre as culturas de vida e as culturas da escola. Para um bebê e uma criança, ingressar numa escola de educação infantil significa aprender a conviver na esfera pública, reunir-se com outras crianças e adultos, participar de distintos universos materiais e simbólicos, compartilhar diversidades e construir perspectivas comuns a partir de pontos de vista singulares. Como vimos, a educação é um processo social que ocorre na partilha da vida comum. A cultura, a ciência e a tecnologia nasceram dos processos de qualificação da vida dos diferentes grupos sociais, pois estes grupos queriam garantir sua sobrevivência. Pensamentos e convicções, ferramentas e instrumentos foram produzidos ao longo de milênios de existência humana para possibilitar ou facilitar o bem-estar, a constituição de valores comuns que tecem a solidariedade e a coesão social para alimentar a imaginação e conferir sentido à vida. Portanto, a educação é um bem público e tem acesso à escola pública e laica. É um direito a todos, os bebês e as crianças brasileiras, e um dever do Estado. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil DECENEI Brasil 2010, em seu artigo 7º, afirma que este nível educacional exerce uma tripla função na sociedade brasileira. A primeira é a função social do acolhimento dos bebês e das crianças, no sentido de assumir a responsabilidade de cuidá-las e educá-las em sua integralidade, no período em que estão na instituição, complementando e compartilhando a ação da família ou responsáveis. A segunda é a função política, de promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivências das infâncias. Em essência, isso significa contribuir para que os bebês e as crianças usufruam dos seus direitos civis, humanos e sociais, exercendo seu direito à participação. A terceira é a função pedagógica, pois a escola é um lugar privilegiado, tanto para ampliação de diversos repertórios, saberes e conhecimentos de diferentes ordens, como para estabelecer o encontro e a convivência entre bebês, crianças e adultos, a fim de construir outras formas de sensibilidade e sociabilidade que constituam subjetividades comprometidas com a ludicidade, a educação inclusiva, a democracia, a sustentabilidade do planeta, o rompimento das relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística, religiosa. A educação infantil, em seu cuidar e educar, assume o compromisso com a humanização dos bebês e das crianças e não apenas com a instituição. O currículo integrador da infância paulistana
assume esse papel. Neste sentido, é desafio e propósito do currículo integrador comprometido com a qualidade social da educação considerar a diversidade que compõe as infâncias que habitam a cidade e se contrapor às desigualdades étnicas, raciais, etárias, de gênero, econômicas, geográficas, religiosas que condicionam a vida dos bebês e crianças. São Paulo, 2015, página 13. O compromisso com essas diferentes funções encaminha para o desafio de materializar essas concepções nas práticas educativas realizadas nas instituições designadas para a educação dos bebês e crianças. No Brasil, são consideradas crianças as pessoas de 0 a 12 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA, Brasil, 1990. Do ponto de vista conceitual, os bebês estão incluídos nos grupos das crianças, porém é muito importante fazer a distinção para viabilizá-los e atender às suas especificidades. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, constituiu a etapa da educação infantil composta por creche e pré-escola, como aquela oferecida para a criança de 0 a 5 anos e 11 meses. É preciso considerar que muitas completarão os 6 no último ano da educação infantil. As legislações e os documentos educacionais que definem a educação infantil, entre elas a Declaração dos Direitos das Crianças, a Constituição Federal, a LDB, as DCNEI, o Currículo Integrador da Infância Paulistana e os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana provocam o redimensionamento do papel da escola, dos bebês, das crianças e dos adultos. Eles indicam a necessária recriação da educação infantil, reinvenção dos seus procedimentos pedagógicos, isto é, outra concepção de crianças de 0 a 6 anos, comprometida com a vida atual delas em relação aos princípios apresentados. Para isso, é preciso muita atenção na definição dos caminhos educativos para essa escola, pois há muitos percursos possíveis. Recriar a escola de educação infantil é superar compreensões assistenciais, compensatórias e antecipatórias que priorizam a guarda, a proteção e a mobilização dos bebês e das crianças, assim como limitar-se à compreensão de que a educação infantil é um importante recurso para garantir as aprendizagens para os sucessos das crianças na escola. A escola pública tem como objetivo oferecer às novas gerações oportunidades para encontrar pessoas e conhecimentos que lhe possibilitem experiências que provoquem e gerem acontecimentos, intercâmbios, conseguindo construir modos de ser e de participar da vida social,
Ao interagir nas brincadeiras, explorações e investigações, os bebês e as crianças vivenciam experiências e aprendem as estratégias de convivências que foram constituídas historicamente nas diferentes culturas, interagindo com distintos saberes e os conhecimentos. As unidades de educação infantil, EI, de acordo com Moss, 2019, são lugares de encontro, espaços da esfera pública onde as pessoas, bebês, crianças e adultos constroem suas histórias pessoais e coletivas. Trata-se de um lugar para estar, viver, aprender, reconhecer, rever e repensar o mundo e a vida a partir das experiências estabelecidas. A escola é um lugar onde se aprende a conduzir a existência, tendo em vista o interesse comum e não apenas os desejos e interesses individuais. Na educação infantil, os espaços possibilitam o exercício da ação coletiva e da autonomia dos bebês e das crianças nas suas investigações, isto é, na sua descoberta de si e dos outros e no conhecimento do mundo. Estar neste espaço educativo possibilita aos bebês e às crianças criar uma voz própria, com autonomia e protagonismo. É um tempo para identificar os seus sentimentos e desejos, construir um estilo pessoal frente ao mundo, aprender a compreender as pessoas e a diversidade de seus modos de ser e estar, fazer escolhas, desenvolvendo significados pessoais e significados sociais. Por isso, o acolhimento dos bebês e das crianças, essencial na construção da sua identidade, é um compromisso. Cabe aos profissionais ter atenção aos espaços organizados para as vivências oferecidas e os tempos para as elaborações, as críticas, as releituras e as materialidades para as criações e os questionamentos que os bebês e as crianças evidenciam, sejam eles verbais ou gestuais. É preciso sustentar a possibilidade de que cada bebê e criança que esteja nas unidades educacionais seja convidado a reinventar e transformar o mundo.